Olá, boa noite. Graça e paz, irmãos. Mais um culto de estudo bíblico, de ensinamento da palavra. Nós aqui da comunidade evangélica Rocha Viva estamos dando boa noite a todos vocês. Estamos reunidos. Eu queria que você pegasse aí o seu celular, entrasse no Facebook, entrasse no YouTube, você copia lá o link e já chega no seu celular e você vai espalhando para todo mundo, porque hoje Deus vai falar mais uma vez de uma maneira sobrenatural com todos nós. Nós estamos estudando aí o livro de Romanos, um livro maravilhoso, tá? E nós já estamos aí no capítulo 6 de Romanos. Portanto, vai chamando mais gente aí, os seus colegas, os seus amigos, o pessoal do trabalho, para assistir essa live, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu dou graças a Deus pela oportunidade que nós temos de servir a Ele. Aliás, você já deu graças a Deus pela sua vida, por mais um dia, por esse dia maravilhoso. Talvez não foi um dia tão bom para muitos, foi bom melhor para outros, mas você superou mais um dia, né? Então, só o fato de você estar vivo é um motivo para você agradecer a Deus. Eu queria convidar a todos então para nesse momento nós entrarmos em oração, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre o poder salvador da graça de Cristo. Nós vamos falar da graça, entender o que é graça e o que é esse poder e a influência desse poder, dessa graça em nossas vidas. Então vai chamando aí o máximo de pessoas, que Deus vai falar de uma maneira sobrenatural. Vamos fazer uma oração antes. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregar a Tua palavra, por esta ferramenta poderosa que é a internet, o Facebook, o YouTube, as redes sociais, por onde nós temos entrada na casa de cada pessoa, de muitas pessoas. Eu agradeço, Senhor, pela liberdade. Nós agradecemos pela liberdade de expressar a nossa fé, pela liberdade que nós temos de adorar ao Senhor, de prestar culto ao Senhor. Agradecemos pela liberdade que nós temos nesses tempos em que estamos enclausurados, não podemos estar juntos, mas nós podemos aprender mais da Tua palavra e sentir a Tua presença a cada ministração. Obrigado, Senhor. Que esta noite seja uma noite sobrenatural, que a Tua palavra venha alcançar algum coração aflito, algum coração triste, algum coração abatido, alguma alma perdida. Que esta palavra venha tocar naquele que está sem rumo, aquele que não conhece Jesus Cristo como Salvador. Que esta palavra venha tocar, ó Pai, algum pai de família que está desesperado nesses tempos difíceis. Que esta palavra venha servir de conforto e de consolo para alguma alma, ó Pai, que está com um coração tempestuoso, apavorado, devido às crises que temos passado nesses últimos tempos. Obrigado, Senhor, pela Tua oportunidade. Que o Senhor venha falar de uma maneira sobrenatural, que Teu Espírito Santo esteja agindo na vida de cada jovem, cada adolescente, cada homem, cada mulher, cada criança, que Teu Espírito venha agir e convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, amém. O livro de Romanos é um livro muito gostoso de estudar, aliás, é um dos meus livros preferidos. E nós estamos estudando o livro de Romanos. Eu já vou pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo 6 de Romanos. Você entrar aí no seu celular. Na Bíblia é melhor, né? Porque você vai entrar no celular, vai fechar a sua tela da live, né? Mas abre aí no capítulo 6 de Romanos, que nós vamos estudar um pouco sobre a graça. Nós estamos estudando já há um bom tempo, acho que já vai fazer uns 2 meses que nós estamos aí com o livro de Romanos, né? O livro de Romanos ele traz para nós nos seus 8 primeiros capítulos as doutrinas básicas da vida cristã. Como se dá a salvação, por que da salvação, o que e qual é o processo, a mecânica da salvação. E por que e como que eu faço para ser salvo?
para alcançar a vida eterna. Então o apóstolo Paulo, ele começa lá no capítulo 1, mostrando o orgulho ele começa primeiramente agradecendo pela fé dos judeus, dos romanos, e depois ele começa a expor a idolatria, a depravação e o pecado dos gentios, aqueles que não eram judeus. Só que no capítulo 2 ele coloca os judeus na mesma panela dos gentios. Olha, vocês também são pecadores igual um gentio. Coloca todo mundo igual. Aí no capítulo 3 ele fala assim, olha, o judeu tem algum privilégio, mas ele precisa de se arrepender e buscar Jesus. Aí quando a gente vai ali para o capítulo 4, ele continua, aí ele começa a entrar sobre a fé, e ele usa Abraão como exemplo de fé. A Bíblia diz que o Abraão, ele é o pai da fé, e ele é mesmo. E aí ele começa. E aí chega no versículo 5, onde nós estudamos sobre o que é justificação pela fé. Você estava em pecado, eu estava em pecado, eu tinha uma dívida, mas eu fui justificado pela fé. Né? O capítulo 5 fala, sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus. A justificação da paz que eu tenho com Deus é a fé em Cristo Jesus. E no capítulo 6, ele vai falar sobre graça. Ele vai falar sobre o poder da graça, o poder salvador da graça. E aí no capítulo 6, o versículo 1, o apóstolo Paulo ele começa perguntando, olha, que diremos pois? Versículo 6, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Ou vocês não sabem que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, na morte de Jesus, de maneira que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Até aqui, o versículo 4. E aí ele já começa a dar a introdução, ele começa assim, olha, depois de tudo que nós falamos no capítulo 5 sobre a justificação, que Deus, ele deu Jesus para morrer na cruz por nós, e nós somos justificados pela fé, agora nós temos uma nova vida. Aí ele começa no capítulo 6, ele pergunta, o que diremos pois diante de tudo isso? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais forte em nossas vidas? Ele faz uma pergunta. Tá, você foi justificado pela fé. Pela graça, você foi salvo. Graça quer dizer favor imerecido. Graça é o presente de Deus para a sua vida. Você foi justificado, mas e aí? O que você vai fazer a partir de agora? Tá, eu fui justificado. Eu vou continuar com a mesma vida que eu tinha? Permaneceremos no pecado? Paulo ele contesta aqui na realidade uma ideia errônea que os crentes daquela época tinham e que muitos crentes hoje têm, muitos que se consideram salvos têm, no sentido de que eles podem continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna, em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Paulo refuta essa distorção de doutrina da graça, pondo em relevo, em xeque, uma verdade fundamental. O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo por estar morto para o pecado. Essa é a introdução. Ele quer refutar aqui no capítulo 6 que não é porque você é cristão, você é salvo, que você pode fazer o que você quiser. Não podemos transformar a graça de Deus em uma espécie de oportunismo para o pecado. Graça, ela abre a porta para a liberdade. E existe outra porta que se chama a libertinagem. E muitas das vezes nós entramos nesta outra porta, libertinagem. E eu faço tudo que tem que ser, tudo de errado. E depois eu falo, tá tudo certo, eu sou salvo mesmo. Eu vou ali no meu quarto, me ajoelho e peço perdão para Deus. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Como pode uma pessoa que se diz que é serva de Deus, que se converteu, viver uma vida de pecado? Como pode? Quando você vive uma vida de pecado, dizendo que você é salvo, que você está debaixo da graça, o seu pecado, ele acaba invalidando a graça, que é sempre um dom de Deus, oferecido a todos, que com certeza não podem salvar-se, viver em total comunhão com o pecado. E aqui eu aprendo o seguinte sobre comunhão: ou você tem comunhão com Deus, ou você tem comunhão com o pecado. Você não pode servir a Deus e servir ao mundo, servir ao dinheiro, servir ao diabo. E tem um outro texto lá em João, 1 João. Esse capítulo ele é um reflexo de 1 João, capítulo 3, do 4 ao 10. Depois você lê na sua casa. Qualquer que pratique o pecado também pratique iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando, e qualquer que vive pecando não viu Jesus e nem conheceu Jesus. Então ele está falando, primeiramente ele fala do poder da graça. Só que essa graça, a gente não pode usar a graça como um argumento, uma justificativa para nós cometermos pecado. Veja o versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu na cruz e Ele levou na cruz todos os nossos pecados. E eu, pela fé, que está lá em Romanos 5, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Em Romanos 5 diz, sendo pois justificados pela fé. Se pela fé eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, e Ele morreu pelos meus pecados, eu também morri para o mundo, eu morri para os pecados. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Aí ele continua: porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos... também o seremos na sua ressurreição. Ou seja, nós vamos ressuscitar na ressurreição de Cristo. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: eu morri para o pecado e eu nasci de novo para uma nova vida. Novidade de vida. Versículo 4, versículo 4, a parte final. Andemos nós também em novidade de vida. O que é a novidade de vida? É andar em nova vida, um novo tempo. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 5, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E quando ele fala tudo se fez novo, ele fala de uma forma integral, inclusive as minhas atitudes. Logo, eu não tenho inclinação para o pecado. É isso que ele está querendo dizer aqui. A graça, ela não nos deixa permanecer no pecado. Se você é convertido verdadeiramente, você não vai viver no pecado, cometendo adultério de uma maneira contumaz, pecando, mentindo, traindo a esposa, o marido, roubando, cometendo corrupção, tratando as pessoas mal, sabe? Sendo desobediente a pai e mãe. Quando eu tenho uma nova vida, quando eu aceito Jesus, tudo novo acontece na minha vida. Isso que é a novidade de vida. Versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, capítulo 6, ele confirma o capítulo 5. Aquele que está morto em Cristo, ele foi justificado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, o pecado que ele cometeu, passado, presente e futuro, não tem mais. As pessoas não podem mais condená-lo. Ora, se já morremos com Cristo, versículo 8, cremos também que com ele viveremos. Paulo liga seu pensamento teológico com a morte e ressurreição de Jesus, deixando bem claro que a nova vida em Cristo, verdadeiramente confessada e praticada, exige total libertação. Confessar que você é um cristão consciente,
Aí eu continuo, não é possível dizer que é liberto do pecado, estando sobre o poder do pecado. Confessar que é um cristão consciente, estando a serviço da razão adâmica. O que ele está querendo dizer? Quando ele tá falando aqui sobre, no pensamento teológico de Paulo, é o seguinte: quando Cristo morreu na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. E se eu tenho fé que Cristo morreu na cruz por mim, e eu aceito como meu único e suficiente Salvador, eu vivo para Jesus Cristo, eu vivo para uma nova vida. E nessa minha nova vida não tem espaço para o pecado. O pecado ele passa a acontecer de forma acidental. O que é um pecado de forma acidental? É um pecado que você comete sem querer. O que é sem querer? Nós estamos vivendo uma vida em Cristo Jesus aqui na terra, mas nós não somos totalmente santos. Nós vamos ver a seguir. Então, às vezes, eu vou ter um momento de ira com a minha esposa. Eu vou ter uma atitude talvez muito dura com algum funcionário que não deveria. Ou você vai ter um tratamento diferente com a sua mãe, vai desobedecer a sua mãe, esporadicamente. E depois vem um arrependimento que você vai chegar lá e vai pedir perdão. Eu já fiz isso. Nós temos uma pequena empresa ali e eu já fiz isso com algum funcionário. Me perdoa porque eu errei. Pai também pede perdão. Mãe também pede perdão. Não é demérito nenhum. Muito pelo contrário. O seu filho ele passa a te respeitar mais ainda. Porque ele vai olhar para você e vai ver: esse é um pai lavado pelo sangue do Cordeiro. E filho também pede perdão. Alice está dando joia aqui para mim. Filho também pede perdão. Filho também pisa na bola, é natural. O que não é natural na vida de uma nova criatura é ela viver em pecado. O que não é natural na vida de uma nova criatura é você chegar numa família que se diz que vive uma nova vida, uma vida lavada pelo sangue do Cordeiro, que foi justificada pela fé, que vive Romanos 5. Não é natural você chegar na casa dessa pessoa, panela voadora, concha com motor 3.0, sabe? Você entra assim já com... Sabe quando você lembra com o braço assim se protegendo? Sabe? E aquela gritaria na esquina você já sabe. É a família do irmão Luiz. Eles são crentes, viu? Olha que desagradável. Ser cristão, ou você é cristão, ou você não é. E quando ele fala, não é possível dizer que você é liberto do pecado, estando sobre o poder do pecado, fazendo tudo que a carne manda. Nós temos 3 inimigos. É a carne, o mundo e o diabo. A carne, Paulo diz que ele tinha um espinho na carne. Ninguém sabe ao certo o que é. Mas eu penso que seja alguma fraqueza que ele tinha. Pode ser uma fraqueza. Eu penso que todos nós temos uma fraqueza. E a carne ela vai atuar aí. O mundo é um outro inimigo nosso. Que ele quer exercer forte influência sobre a nossa vida. E o diabo é um outro inimigo nosso que vive nos tentando a todo tempo. A Bíblia diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se você é uma nova criatura, você não faz as vontades desses três inimigos. E eles são seus inimigos justamente porque você não faz a vontade dele. Você não faz a vontade da carne, a carne fica com raiva de você, é sua inimiga. Você não faz a vontade do mundo, o mundo se torna seu inimigo. Você não faz a vontade do diabo, ele se torna seu inimigo. Então, se você está em Cristo, você está liberto das garras de Satanás. Você está liberto dos desejos da carne e da vontade do mundo, das ofertas do mundo. Confessar que é um cristão consciente é não estar a serviço da razão adâmica. O que é o serviço da razão adâmica? É estar debaixo do pecado original, do pecado que a gente entrou no mundo por causa de Adão.
É isso que ele está querendo até aqui trazer para nós. O batismo ilustrado pelo apóstolo Paulo, aqui ele fala que nós somos batizados, de sorte que fomos, no versículo 4, sepultados com ele pelo batismo. É uma analogia que ele faz em relação à velha e à nova vida do cristão, declarando que na morte de Cristo todos fomos sepultados. Quando Cristo morreu, o velho homem, quando Cristo morreu, ele levou ali na sepultura tudo de ruim. E quando você aceita Jesus Cristo, você está dizendo o seguinte: todos os meus pecados foram sepultados ali. E aí quando Cristo ressuscitou, e eu creio que ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele também um novo homem. Corpo, alma e espírito, atitude, não só de palavras, mas de forma integral. O meu jeito, as minhas palavras, a minha consciência, o meu modo de pensar, ressuscitou também. Daí que o batismo que Paulo exemplifica é muito mais que o batismo nas águas em si, pois são a morte e ressurreição de Cristo que potencializam a nova vida do cristão autêntico. O batismo nas águas também deve estar condicionado à confissão do cristão. Então, viver uma nova vida é ter uma existência cristã, uma nova existência. Eu vivo novamente. Nova vida é a pessoa olhar para você. A Cleidinha estava falando hoje que ela foi no lugar e alguém perguntou para ela alguma coisa. Ela foi no médico, ela não estava muito bem. E do nada a médica: você é cristã, não é isso? De qual igreja que eu sou? De qual igreja que você é? Aí a Cleide: mas porque, nossa, você está com tanta dor assim, mas você está demonstrando uma paz. Isso é um exemplo de uma nova vida. Às vezes você vai no hospital, a mulher ou o homem está lá sentindo dor e falando um monte de palavrão. E depois ele fala: eu também sou cristão. Né? Significa evidenciar, mostrar na sua vida a salvação em Cristo no discipulado do cotidiano, demonstrar que pelo testemunho da fé, a nova vida que é justificada pela morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, não é do muito falar, é do testemunho da fé, é a sua conduta. E a fé, a gente não fala que tem fé, a gente demonstra que tem fé. A crucificação do velho homem inibe o desejo de viver a velha vida. Vamos voltar ao versículo 8. Ora, versículo 8 do capítulo 6 de Romanos: se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. A morte não tem domínio sobre aquele que está em Cristo, aquele que é nova criatura. A Bíblia diz assim de novo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, aquele mundo de pecado, a morte, os ataques, a submissão ao diabo, a submissão ao mundo, à carne, aos meus desejos, a tudo que é errado, ela não tem mais poder sobre a minha vida. Tudo se fez novo. Versículo 10: porquanto ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, como eu posso dizer que eu estou morto para o pecado, fazendo a vontade do pecado, vivendo em pecado? Como eu posso dizer que eu estou morto para o mundo, fazendo a vontade do mundo? Como eu posso dizer que eu estou morto para o diabo, fazendo a vontade do diabo? Como eu posso dizer que a minha carne está morta, fazendo a vontade dela? Paulo ensina que aqui a nova criação do cristão alerta acerca dos desejos que são gerados no corpo mortal, a partir de uma obediência sedutora que ameaça a relação com Cristo pela graça. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, versículo 2.
versículo 12 do capítulo 6, para obedecer às suas vontades. Não reine na sua vida o pecado, para obedecer os desejos do pecado. Nem tampouco apresente os seus membros, o seu corpo, os seus olhos, o seu ouvido, a sua boca, a sua mente, o seu caminhar. Não apresente eles para o pecado como instrumento de iniquidade, para praticar o que é errado, para praticar a mentira. Eu estou falando coisas simples, fofoca, diz que me diz que, contendas, brigas, mas eu posso falar coisas mais pesadas. Não reine o seu corpo para orgias, para masturbação, para adultério, para fornicação. Não reine para os seus olhos para contemplar a pornografia, para assistir aquilo que te traz, que vai te trazer sofrimento, que vai te trazer mais prazer, que vai alimentar mais a carne. Lá em Gálatas 5 a Bíblia diz o seguinte, que há uma guerra entre a carne e o espírito. E aquela que fica mais evidente na nossa vida é aquela que a gente alimenta. Já dizem que a carne e o espírito são como dois cachorros, dois animais ferozes. Vamos pegar aqui como dois leões. E o leão que vai prevalecer na sua vida é aquele a quem você mais alimenta. Se você alimenta esse leão aqui chamado carne, pecado, o mundo, ele vai ficar mais evidente na sua vida e não vai ter espaço para o Espírito Santo, não vai ter espaço para a leitura da palavra, para a oração, não vai ter espaço para você compreender o seu pai, a sua mãe, para a obediência, para honrar, para respeitar, não vai ter espaço se você alimentar este leão do pecado. E tem da carne, e tem um outro leão que é o Espírito Santo. Se você alimenta o que é espiritual, o Espírito Santo, não vai ter espaço para a carne na sua vida. E é disso que ele está falando aqui. Não reine sobre vós a iniquidade. Não apresente o seu corpo para fazer o que não presta, o que vai te fazer sofrer lá na frente. Eu já contei algumas vezes e um dia eu vou contar a minha história, que até 2010 era uma coisa, de 2010 até 2014 foi uma vida totalmente de destruição, de pecado, de afastamento do evangelho, de afastamento do que é correto, afastamento da família, porque é isso que o diabo faz. O diabo, a primeira coisa, quando ele entrar na sua vida, ele vai desacreditar você. As pessoas não vão mais acreditar no que você fala. Ele entra na sua vida e ele começa colocando uma mentirinha. Depois ele vai aumentando. E tem outro texto em Provérbios que diz que um abismo chama outro abismo. E na minha vida de 2010 a 2013, mais ou menos, era um tempo só de iniquidade. Me afastei totalmente dos amigos, das pessoas que gostavam de mim e comecei a me associar com tudo que não presta. E ele começa. E o diabo ele começa te dando corda, alimentando, e você começa a alimentar a carne. E aí você começa a satisfazer o desejo da carne. E você começa a ficar encantado com o mundo. Só que o texto diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, na sua carne, que é passageira. E nem obedeça à vontade da carne, no versículo 12. Ele quer dizer isso. Aí, versículo 13. Não apresente o seu corpo, os membros do seu corpo, como instrumento de iniquidade, para você praticar o pecado. Mas apresente ele a Deus. Apresente o seu corpo a Deus, o seu talento, a sua mente, apresente a Deus. Você não é a nova criatura? Olha o que diz lá, eu quero ler aqui rapidinho. Deixa eu ver que horas são aqui, porque eu falo mais do que a mulher do sábado. Olha só, 1 João 4, vou ler do 4 ao 10, tá? Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade é o erro, comete erro. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Nele quem? Em Jesus Cristo.
Ele se manifestou para tirar nosso pecado. Aí o versículo 6 de 1 João capítulo 3. Qualquer que permanecer nele não vive no pecado. É o que está escrito lá em Romano. Qualquer que permanece nele, o pecado não reina na vida dele. Qualquer que permanece em Jesus, ele não apresenta os membros do corpo dele para o pecado. Filhinhos, ninguém engane vocês. Quem pratica a justiça é justo, assim como ela é justo. Versículo 8, vai lá no profundo. Mas quem pratica o pecado, olha, ele é taxativo aqui. Quem pratica o pecado é do diabo. Versículo 8, não sou eu que estou falando. Versículo 8 de 1 João 3. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo são mentiras. Jesus se manifestou para mostrar a verdade. João 14,6 diz: eu sou o caminho à verdade. Ele é a verdade. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Jesus é a verdade. Então Jesus ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás, a mentira do diabo, que vive mentindo até hoje, deturpando, distorcendo, destruindo lares, famílias, casamentos, relacionamentos entre pai e filho, destruindo nações, governos. O diabo tem mentido. E aí ele continua: qualquer que é nascido de Deus não vive, versículo 9, não vive praticando o pecado, porque a sua semente permanece nele. Nele quem? Em Deus. E ele não pode, se você é nascido de Deus, você não pode viver pecando. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Você é nascido de Deus. Você tem sede de quê? Você tem sede de quê? De água. Tá com sede, você toma óleo. Sabe por quê? Porque não toma, porque nosso corpo necessita de água. A única coisa que vai saciar a nossa sede, restabelecer a nossa energia, é a água quando você tem sede. E quando você é nascido de Deus, você tem sede de Deus, de fazer a vontade de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Ponto. Então, meus irmãos, meus queridos, você que está assistindo esta palavra, o pecado não tem domínio sobre você, pois você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Graça é favor imerecido. Você está debaixo do favor de Deus pela fé. O que é fé? É a certeza daquilo que ainda não aconteceu. É a certeza daquilo que você ainda não viu. É a certeza daquilo que ainda não foi realizado. Isso é fé. Tem um filósofo que diz que a fé e a razão são duas estradas. E chega a determinado momento que a estrada da razão, ela acaba, mas a fé continua. O que determina um servo de Deus é isso. Uma pessoa que serve a Deus, o que diferencia uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que vive para Cristo, para uma pessoa que não crê, que não vive para Cristo, é isso. Ambos estão vivendo pela estrada, andando pela mesma estrada. Que de um lado chama-se fé e do outro chama-se razão. Só que essa estrada da razão, ela vai acabar. Chega um momento que ela não tem mais argumentos. Aí segue a fé. Fé. Pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz por nós. A nossa nova condição como cristão é estar como cristão. Então essa nova condição eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Paulo alerta acerca dos desejos que são gerados no corpo mortal e a partir de uma obediência sedutora que ameaça a relação com Cristo. Não existe a possibilidade de você entrar na presença de Deus em pecado. Não existe a possibilidade.
O apóstolo da graça submete toda a natureza humana sobre o poder do desejo, fragilizando os membros do corpo, isto é, todas as funções psicológicas e fisiológicas do corpo como instrumentos de iniquidade. Como que você vai responder a esta fraqueza da natureza humana? Colocando todos os seus membros a serviço sobre a vontade de Deus. Iniquidade e justiça são duas realidades espirituais que o corpo mortal e ressuscitado em Cristo responderá de acordo com um verdadeiro sacrifício de fé a Deus. Eu quero continuar dizendo que ter fé é abrir mão. É abrir mão. Ter fé é dizer não para o pecado. Ter fé é dizer não para o diabo. Ter fé é dizer não para o mundo. O diabo tentou Jesus de todas as formas. Ele ofereceu pão, comida, ele ofereceu riquezas, ele ofereceu poder. E a nossa vida toda, pode analisar, é sempre voltado para essas coisas. Comida, riqueza, poder. Eu sempre quero ter uma autoridade. Mas quando você tem fé, é você abrir mão e se tornar servo de Jesus Cristo, verdadeiramente. Versículo 15 ele fala: então, pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Versículo 16: não sabeis vós que a quem você se apresentar por servo para lhe obedecer, você será servo? Aquele a quem você obedece, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, olha que tremendo, versículo 17, e eu quero falar para os irmãos aqui, graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Um dia você era servo do pecado, mas você foi liberto em Cristo Jesus, e você se tornou servo da justiça. Servo da justiça. O poder da graça é o poder que vai capacitar você a viver uma verdadeira vida cristã. Então, ser dominado pelo pecado é estar debaixo da lei, é crucificar Cristo novamente. Então, o poder da graça ele pode te libertar desse domínio do pecado. E como que eu sei que eu sou liberto? Não é porque eu sei. Eu sou liberto não é porque eu tenho conhecimento da graça. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu posso ter 200 livros, ler tudo. Outra vez nós ministramos sobre fé, né? E eu posso ter esta fé intelectual. Não é o conhecer apenas. Não é o conhecimento da lei que liberta o homem, e sim a graça que o beneficia ao estado de obediência em graça. A Bíblia diz que crer que Deus existe, até os demônios creem. E ela diz que eles sabem que Deus existe. Isso não há nada de interessante nessa questão. Todo mundo sabe que Deus existe. Mas o que vai fazer a diferença lá na frente e aí? O que você está fazendo com este saber que Deus existe? Você está se submetendo a esse Deus que você sabe que existe? Assim o cristão em graça é servo da justiça e não da lei, pois é a justiça da fé que abre caminho à obediência evangélica. E obedecer de coração
a forma de doutrina é superior a uma obediência através da razão da lei. Ou seja, eu obedeço a Deus porque eu amo, não porque Ele vai me dar a vida eterna, não porque eu estou com medo de ir para o inferno. Eu obedeço a Deus simplesmente pela fé, porque eu entendi que Ele é o Todo-Poderoso de Israel. Versículo 19, já estamos caminhando para o encerramento. Eu quero falar um pouquinho sobre a santificação. Versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, à maldade, para a maldade, assim agora, ele está dizendo, você que crê que Cristo morreu na cruz por você, que se arrependeu, que se diz que é nova criatura, você que vai e fala que é crente para todo mundo, ele fala, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E aí o que é a santificação? Santificação é um processo. Eu ouvi uma vez, e eu gosto muito dessa palavra, que a conversão é um acontecimento. Quando você se converte, eu lembro, eu congregava numa igreja que a pessoa se convertia, ia muita gente lá, chorava com ele, lá na frente, e ainda acontece isso hoje, vai lá na frente, ele chora, se arrepende, e ele se arrepende do pecado. A conversão é um acontecimento. O arrependimento ele é um acontecimento, mas a santificação é um processo. Quando você se converte, não quer dizer que você nunca mais vai pecar e que está tudo maravilha. Não. Você se arrepende, se arrepender é reconhecer que você é um pecador. Se arrepender é reconhecer que só em Cristo há salvação, que Cristo morreu por você e que só Ele pode te salvar. E que nada que você venha fazer vai justificar esta vida eterna que Ele te deu. Somente pela graça. Isso é conversão. E aí você entra num processo de santificação. O que é o processo de santificação? É um processo de transformação. Que você vai conhecendo. Você vai tendo mais intimidade com Cristo. Ah, eu posso fazer isso agora? Agora é assim? Ah, que legal! Entendeu? Você vai mudando as suas atitudes, os seus conceitos, os seus pensamentos, você vai se parecendo mais com Cristo. Tem outro texto que fala, até que cheguemos à unidade de Cristo, à semelhança de Cristo. A semelhança de Cristo. Então a santificação, ela é progressiva. A santificação é o caminho que conduz à santidade. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, ela não se torna instantaneamente perfeita. A santificação é um processo que você vai atingir na perfeição. A batalha espiritual não se dá por terminada, por assim dizer, mas o cristianismo sempre tem considerado mais importante a direção em que se caminha buscando a perfeição. Ou seja, a santificação é um processo que você está caminhando para a perfeição. Quando você se converte, entrega a sua vida a Jesus, você está dizendo para o mundo, não quero mais um mundo. Você está dizendo, Satanás, você não reina na minha vida. Você está dizendo para a carne, carne, você não tem poder na sua vida. Só que aí começa uma guerra. Gálatas 5, depois você lê lá o Gálatas 5. A partir ali do versículo 12, entendeu? Você lê lá o Gálatas 5, que aí você vai ver. Vou até passar aqui para você, que eu quero que você leia. Você leia na sua casa. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Capítulo 5, a partir do versículo 16. Aí você vai ver essa guerra que acontece. Porque antes não há essa guerra. Quando você está no mundo não tem guerra. Você está sob o domínio da carne, do pecado, do diabo. Você faz tudo, é tudo normal. O corpo está mortificado.
está massageado pelas coisas do mundo, mas quando você aceita Cristo, você está se rebelando contra tudo isso e dizendo: eu não quero isso para minha vida, eu quero Jesus. E aí você entra num processo de santificação, de perfeição. E quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca Deus, mais a carne fica morta dentro de você. Quanto mais você busca o poderoso de Israel, menos o diabo, mais distante o diabo fica da sua vida. No sentido de que o diabo ele não vai ter poder sobre a sua vida. Versículo 20, porque quando vocês eram servos, vocês estavam livres da justiça. E que fruto você tinha então das coisas que agora vos envergonham? Porque o fim delas é a morte. Você estava caminhando para a morte, mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, tenham o vosso fruto para a santificação. E por fim, vai desaguar na vida eterna. A santificação, ela vai evidenciando cada dia mais que você é uma nova criatura. As boas obras, você não faz as boas obras para ser salvo. As boas obras, elas refletem para as outras pessoas que você é salvo. As boas obras, ela é resultado da sua vida, da sua salvação, da sua nova vida em Cristo. Há um pensamento de um camarada chamado Pelágio, que disse que você tinha que praticar, de grosso modo falando, as boas obras até alcançar a salvação. Mas não é isso. É o contrário. Você pratica as boas obras porque você é salvo. Você é nova criatura. E você está no processo de santificação. Portanto, se nesta caminhada você cometer algum pecado, arrependa-se. Entregue a sua vida. Peça perdão para Deus. E Ele vai te perdoar. Olha o versículo 2, o capítulo 2 de 1 João. Meus filhinhos, olha como ele fala de forma amorosa. Essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Eu estou escrevendo essas coisas, ele falando o que ele vai escrever aqui no livro de 1 João, para você não pecar. Mas se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação. Ele é aquele que apazigua, acalma, que tira a ira pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também de todo mundo. Ou seja, quando você é uma nova criatura, você se converteu, você está debaixo dessa graça poderosa que nós estamos estudando aqui, o poder salvador da graça de Cristo. Quando você está em Cristo, não quer dizer necessariamente que você não vai pecar, não é isso. Quer dizer necessariamente que você não vai viver pecando. Você pode cometer o pecado por acidente, mas se você pecar, por algum motivo você pecar, 1 João 2 diz, nós temos um advogado, Jesus. Agora não dá, né, meu filho, para você ficar toda hora pecando lá, né? Viver toda hora traindo a esposa, Deus me perdoa, eu pequei. Não dá toda hora você quebrando o pau lá com a sua esposa e depois você magoa, depois Deus me perdoa, eu pequei. Quebrando o pau, xingando a mãe, xingando todo mundo e depois me perdoa, eu pequei. Vamos pegar uma coisinha assim, passando toda hora no farol vermelho, ai meu Deus, ai é o pecado, é a carne. Não dá, né? Isso aí está evidenciando que você não se converteu de verdade. Eita Deus tremendo, né? É Deus purinho falando com você. E eu quero falar para você que eu não estou acusando você não, sabe por quê? Porque quando eu estudei essa palavra, Deus falou muito comigo antes. O pregador, o ministrador, ele só leva a lapada quando ele está estudando. Ele só apanha, ou Deus está ministrando na vida dele. Aí depois ele fala, agora você vai lá e fala. Lembrei da minha mãe mandava pegar a gente somos em 6 na minha casa. Morava ali no Capão e na esquina, a casa da esquina era uma cerca de vara de marmelo. Minha mãe mandava lá, ela queria dar uma chibatada nas minhas irmãs. Vai lá e pega uma vara. Eu ficava com dó e pegava uma varinha bem fraquinha. Ela pegava aquela vara, me acabava aquela vara em mim. Né? Me acabava, não acabava a vara não. Me acabava naquela vara de marmelo, batia em mim. Isso é vara que eu te peço. Agora vai lá e pega a outra vara.
Aí eu ia lá e pegava uma vara maior para ela dar uma chibatada nas minhas irmãs que pisavam na bola. Então, a palavra que nós temos que transmitir para você não é a que eu gosto e nem a que você gosta. É a medida do Espírito. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida. E ele encerra com um versículo famoso, conhecido. Porque o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado. Depois de tudo isso, ele falando da graça de Jesus Cristo, ele encerra falando, olha aqui, ei, Luiz Carlos, ei, Alice, Lívia, Cleide, ei, João, Pedro, você que está me ouvindo, olha, preste atenção, o salário do pecado é a morte, é a recompensa. Porque ele fala que é a morte? Você tem um prêmio, é o seu prêmio pelo seu pecado. Só que ele não faz um antagonismo para a vida eterna. Ele fala uma outra coisa, o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, gratuito, você não fez nada para ganhar de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus. O salário do pecado, para ir para a morte, é só continuar pecando, você vai receber a sua recompensa. Continua lá, vai receber a sua recompensa. Mas se você quiser abrir mão desse salário e entregar a Jesus a sua vida, hoje, nesse momento, você vai receber um presente de Deus, que você não é capaz de conquistar. Você não é capaz de conseguir. É a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o poder salvador da graça de Cristo. A graça ela é tão poderosa que ela libertou eu e você das garras de Satanás. Então, se você é uma nova criatura, palavra que eu quero encerrar para você hoje. Viva como tal. Se você aceitou Jesus, viva como tal. Se você é cristão, servo de Cristo, viva como tal. E você que não tem Jesus, a palavra que eu te trago hoje, venha para Cristo. Hoje está fazendo uma semana que meu pai partiu. Em Cristo. Ele partiu em Cristo. O problema, essa vida aqui ela vai passar. Eu vou passar, você vai passar. Logo não mais existiremos aqui. Mas e a outra vida? Aceite essa graça salvadora. Deixe esse poder inundar na sua vida. Entregue a sua vida para Ele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a direção do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela graça salvadora, pela poderosa graça que proporcionou vida, que trouxe transformação para mim, para a minha família e para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, Salvador. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas. Quero abrir espaço agora para clamar pelo nosso país. Que o Senhor tenha misericórdia desta nação. Senhor, faz cessar, Pai, esse tempo de pandemia. Que o Senhor venha acalmar os líderes deste país. Quero pedir ao Pai que o Senhor venha mudar o coração desses líderes, ó Pai, dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Quero clamar também, ó Pai, por cada enfermo, cada pessoa que está enferma no leito de hospital agora. Que neste momento o Senhor venha derramar a cura, se assim o Senhor quiser. Que o Senhor derrama do Teu poder, esteja restaurando vidas nesta noite, em nome de Jesus. Manifesta a Tua graça, o Teu poder, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja convencendo alguém agora que Jesus Cristo é o caminho, que só em Jesus há salvação. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Tenha misericórdia, Pai, da região sul do país que está sendo atacado por este enxame de gafanhotos, Senhor. Terremoto que aconteceu lá nos Estados Unidos, no México. Tenha misericórdia da população, do povo.
Tenha misericórdia, Senhor. Levanta, Senhor, nesta geração, homens e mulheres que queiram entregar a sua vida para levar, para pregar a tua palavra, em nome de Jesus. E que a nossa liberdade nunca venha ser cerceada, impedida. Tenha misericórdia, Senhor. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você ter dado esse tempo para me ouvir e para ouvir a palavra de Deus. Quero dizer para você que domingo às 10h30 da manhã nós temos um culto de adoração. Sábado vai ter uma live maravilhosa. Esse sábado vai ser sobrenatural. Para você jovem, para você adolescente, quero convidar vocês. Alguém chama aí o Vitor, chama o Gustavão, vai chamando a Dani, vai chamando, deixa eu ver lá, as Gabi. Quantas Gabi tem? Tem um monte de Gabi na igreja. Chama lá as Sabrinas, os Gustavo, todo mundo para assistir essa live, tá? Ana Clara, sai ligando para todo mundo, tá? Liga para todo mundo, fala, vai ter live às 17 horas, não é isso? Às 17 horas vai ser sobrenatural na sua vida. Quero convidar você a estar, jovem e adolescente, assistindo essa live, um momento maravilhoso. Eu nem lembro aqui qual que é o tema, meu Deus do céu, né? Vai ser um tempo maravilhoso. Vai ter uma live maravilhosa de jovens e adolescentes nesse sábado. Você está convidado, tá? Você que é jovem da igreja, você está intimado a participar conosco, tá? Eu já chamei um monte de gente, estou chamando mais, tá? Para participar. Você é o nosso convidado. Nós temos o nosso evento solidário, a gente está arrecadando alimentos aí para a gente abençoar muitas famílias que estão necessitando, e nós precisamos da sua ajuda. Tem aí o dízimo e oferta, tem o número a conta do Bradesco e do Itaú na nossa rede social. Faça conforme o Espírito Santo colocar no seu coração e tá tudo certo, tá bom? Muito obrigado a todos, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito